Foi. Ele vai voltar aqui exatamente do momento onde n era 0, n valia 0, então ele retornou 1, né? E ele consultou a pilha para saber que ele tinha que voltar para cá, para essa chamada, que era onde o n valia 2, tá certo? E que esse resultado é o resultado da segunda chamada recursiva. Então, ele retornou esse 1 para cá, ou seja, o resultado todo disso daqui deu 1. Ele fez essa chamada aqui, não importa o que aconteceu lá, na volta isso aqui deu 1. Quando ele encontrou essa chamada aqui, ele fez um monte de coisa que a gente pode esquecer o que aconteceu, o que importa é que ele voltou com isso daqui valendo 1. A gente pode considerar como se fosse instantaneamente, né? Chamei fib de n-2 e quanto deu isso? Deu 1. Chamei fib de n-1 e quanto deu? Deu 1. Aí agora, está dentro do retorno o quê? Uma conta que a gente sabe calcular para poder retornar. 1 mais 1 deu 2. Então ele agora tem que retornar esse valor 2. Mas ele vai retornar para quem? Olha para o topo da pilha. Quem está no topo da pilha? O n valendo 3, dizendo que era a primeira chamada recursiva, não é isso? Então, tira do topo da pilha, né? Isso aqui é um copy. Devolvo o valor 3 para o n. E agora eu sei que eu estou devolvendo esse 2 para a primeira chamada recursiva do momento em que n valia 3, que é onde a gente começou tudo. Não sei se todo mundo está lembrado. No momento que a gente começou tudo, o n valia 3 e ele fez essa primeira chamada aqui. Então, tudo isso que aconteceu aqui estava representando o quê? Simplesmente essa primeira chamada aqui, onde a gente entrou, foi lá nos detalhes e agora sim a gente voltou dela, ok? Quando voltou dela, ele agora descobre o seguinte, né? Tem aqui o 2, tem aqui o 2 e ele encontra aqui o fib de n-2. Quando ele encontra o fib de n-2, por n valendo 3, significa o quê? Que ele vai chamar, vai fazer uma chamada aqui com n valendo 1, né? Que é n menos 2, então se n é 3, 3 menos 2, 1. Ele vai fazer essa chamada aqui. Se ele vai fazer essa chamada, eu tenho que armazenar na pilha as informações importantes para quando eu voltar, certo? As informações importantes para quando eu voltar: valor de n, que é 3. Quando eu voltar, eu volto para a primeira ou segunda chamada? Quando eu voltar ali, eu acabei de sair daqui, né? Então eu vou voltar para a segunda chamada. E além disso, eu preciso armazenar esse valor aqui também, né? Eu vou perder isso aqui durante a chamada. Eu sei que a primeira chamada recursiva já tem um valor resolvido que é 2. Então a primeira chamada aqui já foi resolvida e ela vale 2. Então uma vez que eu armazenei isso aqui na pilha, no mesmo momento que eu armazenei aquilo ali na pilha, eu tiro isso tudo aqui, faço a chamada, com n agora valendo 1, e começo a executar isso tudo aqui de novo. E aí eu descubro n valendo 1, deu verdadeiro, retorna 1. Então esse cara aqui vai retornar 1. Esse cara aqui vai retornar 1. E na hora que retorna, ele sempre consulta na pilha. Eu volto para onde? Eu volto para a segunda chamada recursiva. Qual era o valor do n? Era 3. Então a gente devolve tudo que apagou aqui. O n vale 3, eu tenho que voltar para a segunda chamada recursiva, colocando o valor que ele retornou, que era 1, e eu tenho que devolver para a primeira chamada recursiva o valor que era 2, ok? No momento que ele consulta a pilha, ele tira da pilha e bota o 2 aqui. Agora ele é capaz de somar 2 mais 1, 3, e vai retornar o 3. Então esse cara aqui retornou 3 e nós calculamos, usando esse algoritmo, a gente calculou o f de 3, que é 3. Deu certo, né? Sequência de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, então o n valendo 0 dá 1, o n valendo 1 dá 2, o n valendo 2 é 0, 1, 1, 2, depois 3. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, o algoritmo funciona muito bem, né? Mas não sei se os senhores já viram um problema que a gente vai ter aqui. A gente não precisa mais ficar detalhando a recursão agora,
Mas a gente entende que se eu quiser calcular o termo 5 de Fibonacci, ele vai precisar do quarto. Agora eu não preciso mais fazer na ordem, ok? A gente já entendeu a dinâmica. Eu só quero desenhar a árvore propriamente dita, lembrando que não é ao mesmo tempo. Ele sai fazendo tudo na volta, é que ele, só depois que volta ele faz a chamada seguinte. A não ser se o código for paralelo, que não é o caso aqui. O 4 vai precisar chamar o 3 e o 2, certo? O 3 vai precisar chamar o 2 e o 1. Repetição. O 2 ainda vai precisar chamar o 1 e o 0. Ok? Nossa. Esse 2 aqui vai precisar chamar o 1 e o 0. Esse 3 aqui vai precisar chamar o 2 e o 1. Esse 2 vai precisar chamar o 1 e o 0. Então repara, as folhas da árvore são sempre uns e zeros. Por quê? Por causa disso aqui. N igual a 0 ou N igual a 1 retorna. Se não for nenhum nem outro, faz chamada recursiva. Consegue ver o problema? Esse mesmo pedaço aqui aparece aqui. Sim. Então, caramba, se depois de ter feito essa chamada recursiva toda aqui, eu tivesse armazenado esse resultado em algum lugar, eu não precisaria ter feito essa chamada aqui. Mas nosso algoritmo não sabe disso. Nosso algoritmo, quando chega aqui e faz a segunda chamada recursiva para n valendo 3, ele não sabe, não está guardado em lugar nenhum. Nós não preparamos o algoritmo para guardar a informação de que isso já foi calculado em algum momento. Não é? Isso daqui faz com que a gente tenha uma certa perda de tempo. Então, por exemplo, vamos anotar aqui qual é o custo computacional dessa árvore de recursão passo a passo. Né? Se eu quero calcular o n igual a 3, vou botar aqui o n e aqui o custo, né? T de n. Lembrando que o custo de cada chamada recursiva é o quê? Constante. Então, o custo para calcular um determinado valor de Fibonacci vai ser o quê? A soma do custo constante de todas as chamadas. Então, na verdade, o custo vai se resumir em quantas chamadas eu precisei fazer, certo? Cada chamada tem um custo constante, eu só preciso contar quantas chamadas foram feitas. Quando n vale 3, eu fiz aqui, quando n vale 3, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 chamadas. Quando n vale 3, eu fiz 5 chamadas. Quando n vale 4, se eu tivesse começado daqui, 4, ele teria feito 1, 2, 3, 4, 5, mais 3, mais ela própria. Vamos considerar assim? Então teria dado 9, certo? 5 daqui, mais 3, 8, mais ela própria, 9. Quando eu quero calcular o Fib de 5, eu fiz as 9 daqui, mais as 5 daqui, mais ela própria. Então, não, 15. 9, mais 1, 10, mais 5, 15. Pô, o troço está crescendo. 15. O que vai acontecer se eu quiser calcular o Fib de 6? O Fib de 6, naturalmente, vai ter toda a complexidade do Fib de 5. Qual é a complexidade do Fib de 5? 15. Mais toda a complexidade do Fib de 4, né? Porque o que o 6 vai fazer aqui se eu tiver o 6? Ele vai chamar o 5 e vai chamar o 4. Né? Então ele vai ter toda a complexidade do 5, que é 15, mais toda a complexidade do 4, que é 9. Mais umzinho aqui, que é o da própria chamada. Isso daqui vai dar 25. Nossa, segmentation. É da Stack Overflow. Porque a gente vai arrebentar a pilha. Né? Quer dizer, na verdade, antes disso, a gente vai perder a paciência de esperar o resultado. Porque o que a gente está vendo aqui é tempo, quantidade de chamadas recursivas. Isso aqui vai começar com um determinado valor de Fibonacci, a gente não vai ter paciência de esperar o computador terminar o resultado. Por causa de tempo. E é isso que eu quero demonstrar aqui. Se eu quiser calcular o 7, ele vai ter toda a complexidade do 6, mais toda a complexidade do 5, e mais 1. Então isso daqui vai dar 41. 41. Do 8, do 7 mais do 6, 66 mais 1, 67.
Vocês repararam que existe uma relação muito forte disso daqui com os próprios números de Fibonacci? Fibonacci aparece até para calcular a complexidade dele próprio, né? Porque, ó, para calcular o 3 era o quê? O 3 era o quê? Ó, a complexidade desse cara aqui, mais a complexidade de umzinho aqui, tá? E aí isso daqui deu 5. Repara que no 4 aqui, se eu não somasse ele próprio, teria sido 5 mais 3, 8, que é o número de Fibonacci. Se eu nunca somar o próprio cara, eu vou ter exatamente o número de Fibonacci. Para calcular o 5, se eu não considerasse esse mais 1 aqui do 4, eu teria o 8 mais o 5 daqui, que daria 13, certo? Então reparem que a gente consegue fazer uma comparação aqui com os números de Fibonacci propriamente dito, né? Vou chamar de F, de N. Mais um. Vai ser sempre mais um, naquela chamada recursiva, esse mais um vai acumulando. Então, o que eu quero mostrar é que isso aqui sempre vai estar acima, por uma razão. O 3 a gente sabe que dá 3, né? Isso. O Fib de 4 dá 5, não é isso? Na sequência lá, 1, 2, 3, 5, aqui 8, aqui 13, 21, 34, e esse cara aqui sempre está acima, não é? Então, olha só, se eu quiser saber a complexidade de T de N aqui, mesmo que eu não tenha essa complexidade exata, eu sei que essa complexidade, ela está acima dos números de Fibonacci, ok? Até aqui? Tranquilo? Bom, e a fórmula que dá? A fórmula que dá o número de Fibonacci. Vamos lá. A fórmula que dá o número de Fibonacci na posição N, né? A complexidade computacional que sempre é maior do que um número de Fibonacci, ok? Um número de Fibonacci sempre é 1 sobre raiz de 5, fórmula de Binet. 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a N, menos, só que é só a metade dele, só a parte dele. 5 sobre 2 elevado a N. Isso aqui é só a fórmula do Fibonacci, que não tem nenhum mistério. Resolvido pelo método das diferenças finitas que a gente já viu, a gente acha isso daqui, certo? À medida que N tende para infinito, esse cara aqui esse lado aqui vai se tornando insignificante, né? Porque na verdade eu estou subtraindo e isso daqui vai tendendo a zero. Mas esse daqui não. E o 1 mais raiz de 5 sobre 2 é o bom e velho φ. Então eu posso dizer que para valores de N suficientemente grandes, o valor de Fibonacci acaba sendo 1 sobre a raiz de 5 φ elevado a N. Certo? Para valores de N suficientemente grandes. Isso daqui significa que eu tenho uma complexidade computacional. Repare, isso daqui ainda é menor do que de fato o nosso procedimento faz. Tá? Estou calculando uma fórmula para esses números aqui. Eu tenho uma complexidade computacional aqui que é o quê? Exponencial, que cresce exponencialmente. Para calcular o oitavo termo, eu já faço 67 chamadas recursivas. Olha o crescimento, 5, 9, 15, 25, 41, 67. O próximo já seria 67 mais 41 mais 1, e assim por diante, né? Ou seja, a complexidade computacional que está acima de f de n, e o f de n já é algo exponencial. Então a complexidade computacional disso daqui também é exponencial, certo? Exponencial não é bom. Algoritmos exponencial são aqueles que, para valores grandes de n, vão ter um tempo de execução que vai tornar a coisa inviável, em termos de tempo. Ok? A gente pode escrever a complexidade computacional desse algoritmo aqui assim: t de n igual a t de n menos 1 mais t de n menos 2, não é isso? Ó, a complexidade computacional de um nível é a complexidade computacional de um nível anterior, mais a do anterior, mais o que? Mais 1. Isso. É muito parecido com a sequência de Fibonacci, não é? Sequência de Fibonacci, você só soma dois caras anteriores.
aqui a complexidade computacional do algoritmo recursivo que calcula Fibonacci é muito parecido, com um detalhe, eu ainda sou um para piorar em cada termo, né? Exatamente por isso a diferença que eu tenho daqui para cá. Por isso que esse cara aqui, essa coluna aqui é maior do que essa, porque nessa coluna aqui, em cada passo da recorrência, ainda estou somando um, beleza? Mas isso ainda a gente pode utilizar o quê? A solução que a gente sabe para aquela recorrência de Fibonacci, que é essa daqui, para dizer, olha, eu sei que o meu algoritmo nunca vai ficar mais rápido do que 1 sobre raiz de 5 φ elevado a n. Certo? Então eu ainda posso dizer que pertence a θ de φ elevado a n, onde o φ é a razão de ouro. Então o Fibonacci é interessante, né? Para calcular a complexidade do algoritmo que o calcula, a gente usa a própria razão áurea como um limite assintótico. Isso é estranho, o Fibonacci aparece até na hora de calcular ele mesmo, né? Na complexidade dele mesmo, o Fibonacci aparece. E mostrando para a gente que esse algoritmo não é bom. Depois a gente vai verificar isso aqui em aula de laboratório, a gente vai fazer essa versão aqui, a gente vai ver que realmente estoura o tempo. Você pedir para calcular o centésimo termo de Fibonacci, você não tem paciência de ficar esperando o computador te devolver o resultado, porque começa a fazer um monte de chamada recursiva repetida. Ok? Até aqui, gente? Sim.